crianças, bom dia, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje é quinta-feira, dia da nossa aula de matemática. E hoje, na nossa aula de matemática, nós falaremos sobre uma coisa que vocês gostam bastante, que é a tabuada, pessoal. Nossa amiguinha tabuada, certo? Gente, a tabuada é um material que vocês devem ler frequentemente, que vocês devem estudar frequentemente. Por quê? Porque é justamente a frequência com a qual a gente lê a tabuada que nós aprendemos as 4 operações, certo? Quais são as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, a tabuada, gente, que é a nossa amiguinha do peito, deve estar sempre com a gente, nós devemos sempre estudar a tabuada, certo? E esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, galerinha. Nós vamos falar sobre a tabuada. Então, peguem um livro de vocês e abram lá na página 32. Então, vamos lá para a nossa aula. Aqui, eles nos mostram um quadro com várias mãos, né? Observe como podemos representar a quantidade total de dedos por meio de uma multiplicação, gente. Olha só, eu tenho aqui primeiro 1 vezes 5, certo? Eu posso perceber que é 1 vezes 5 porque eu estou contando essa mão somente uma vez. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. Então, 1 vezes 5 é igual a 5, ok? Na próxima, tem 2 vezes 5. Olha só, aqui eu tenho, então, 2 mãos. 2 vezes 5, porque, ó, 5 dedos, tá vendo? 2 vezes 5 é igual a 10, beleza? Agora, eu vou contar essas mãos 3 vezes. Então, eu multiplico 3 vezes 5, porque eu tenho o quê? 5 dedinhos, ok? 3 vezes 5 é igual a 15, beleza. Vai começar a aumentar, vai começar a complicar. Bora a próxima. Aqui eu tenho, pessoal, 4 vezes 5. Olha só. 1, 2, 3, 4. Vezes os 5 dedinhos. Então, eu vou ter um total de 20, beleza? Agora, aqui, ó, são 5 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mãos, né? 5 mãos. Vezes 5 dedinhos. Então, eu vou ter aqui 25, beleza? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou somar 6 vezes 5. Pessoal, quanto que é 6 vezes 5? Observe, eu tenho 5 dedinhos aqui, certo? Então, 6 vezes 5 é igual a 30. Passando para cá, vamos para o 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão vendo? 7 mãos. E eu tenho 5 dedos em cada uma delas. Vou multiplicar 7 vezes 5, que é igual a 35. Na próxima, eu vou ter 8. Então, eu vou multiplicar 8 mãos vezes os 5 dedinhos, que vai ser igual a 40, beleza? Aqui eu já tenho 9. Eita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou multiplicar 9 mãos vezes esses 5 dedinhos, que vai ser igual a 45. E para finalizar, aqui eu tenho 10 mãos. Vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes os 5 dedinhos, que vai ser igual a 50. Então, pessoal, essa multiplicação que nós acabamos de fazer é justamente a multiplicação da casa de 5, certo? Todos os números nós multiplicamos por 5. E olha só que legal, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o resultado. 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 5, 6 vezes 5, 7 vezes 5, 8 vezes 5, 9 vezes 5 e 10 vezes 5. Percebam, ó, eu tenho os números 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. De cada um, existe aí a diferença de 5, certo? Porque a nossa tabuada é de 5. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que também mostra como é que nós fazemos a multiplicação da casa de 5. Vamos ver o vídeo.
cansa de brincar. Quando ele pula, a tabuada vai cantando. Ele não se cansa, sempre alegre e vibrando. A tabuada dos 5, vamos com ele cantar. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 são 5. 5 vezes 2 são 10. 5 vezes 3 são 15. 5 vezes 4 são 20. 5 vezes 5 são 25. 5 vezes 6 são 30. 5 vezes 7 são 35. 5 vezes 8 são 40. 5 vezes 9 são 45. e 5 vezes 10 são 50. Vamos cantando a tabuada dos 5, como o macaco a tabuada aprendeu. Prontinho, galera. Tenho certeza que depois dessa minha explicação e depois dessa musiquinha, vocês não vão mais esquecer como é que nós fazemos a multiplicação da casa de 5, certo? Agora nós vamos para a nossa atividade, que vai começar lá na página 34. Todo mundo abrindo o livro na atividade, porque agora eu vou ler ela para vocês, certo? Então, bora lá. Primeira questão. Complete a tabela com a multiplicação que indica a quantidade total de luvas. Aqui nos pares de luvas, bem no primeirinho, eu tenho somente um par de luvas, certo? Mas um par eu sei que tem 2 luvas. Então, são 1 vezes 2. A mesma coisa vocês farão com os de baixo. Represente a quantidade total de alunos por meio de uma adição e de uma multiplicação, certo? Nós sabemos que nós podemos utilizar os 2 métodos. Vocês irão fazer os 2. Os quadrinhos abaixo foram desenhados seguindo um padrão. Descubra esse padrão e desenhe a próxima figura. Qual foi o padrão utilizado para construir essa sequência? A primeira coisa que eu percebo é que essas figuras aí, elas foram feitas de 2 em 2 bloquinhos, né? Então, vocês irão observar esse padrão, certo? Próxima questão. 4. A escola onde Vitor estuda vai organizar um torneio de tênis de mesa. Represente a quantidade total de raquetes por meio de uma multiplicação. O que nós podemos perceber é que as raquetes, elas estão distribuídas em pares, tá vendo? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares no primeiro quadrinho. Então, um par é composto por 2 e eu tenho 6 pares. Então, qual é a multiplicação que eu vou utilizar? No caso, seria 6 vezes 2, está certo? Agora, vocês farão a mesma coisa utilizando esse mesmo método com as raquetes que estão nos outros quadrinhos, certo? Questão 5. Complete os quadros com os resultados das multiplicações por 2. Então, no caso, nós iremos fazer a multiplicação de todos esses números aqui por 2 e colocar o resultado no quadrinho ao lado. Sexta questão. As crianças formaram trios para pular a corda. Complete a tabela com a adição e a multiplicação que indica a quantidade total de crianças, certo? Logo no início, nós temos aí o primeiro trio, né? O primeiro trio que está exemplificando. No caso, é 1 vezes 3, que é igual a 3. Então, um trio ele corresponde a 3 crianças, certo? Agora, vocês vão observar os trios que estão abaixo aqui dentro do quadrinho para responder a atividade. Questão 7. Represente a quantidade total de crianças por meio de uma multiplicação. Então, vocês vão observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 trios. Então, eu vou fazer uma multiplicação para conseguir encontrar o total de crianças, certo? 5 trios e cada trio tem 3 crianças. Então, qual é a multiplicação que eu farei que dará o total de crianças? Pensem aí e respondam. Próxima questão. 8ª. A turma do 3º ano separou latas de alumínio para reciclagem, formando pilhas com 3 latas em cada uma. Represente a quantidade total de latas empilhadas por meio de uma multiplicação. Então, vamos observar que eu tenho 3 latas em cada pilha
e quantas pilhas eu tenho de cada lata, certo? Então, vocês irão observar isso para conseguir encontrar a multiplicação. Por exemplo, na primeira, eu tenho 6 pilhas e eu sei que em cada pilha eu tenho 3 latas. Então, eu vou utilizar a multiplicação de 6 vezes 3. A mesma coisa eu irei observar nas outras pilhas, certo? Questão 9. Complete os quadros com os resultados das multiplicações por 3. Então, todas essas multiplicações por 3 vocês terão de fazer cada uma para conseguir chegar até o resultado. E a questão 10. Elisa separou 3 caixas com 4 bonecas em cada uma para doação. Desenhe em cada caixa a quantidade de bonecas que ela vai doar. Represente agora uma multiplicação à quantidade total de bonecas que Elisa vai doar. Prestem bem atenção no probleminha. Elisa separou 3 caixas com 4 bonecas em cada uma, certo? Então, você vai desenhar a quantidade de bonecas em cada uma das caixas, ok? E depois vocês irão fazer uma representação dessa multiplicação, beleza? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido bastante, certo? Super beijo pra vocês, um super abraço no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha!